Olá, queridos alunos, espero que estejam todos bem nesses tempos de pandemia. O nosso objetivo da aula de hoje é trabalhar com pilhas, né? Dar continuidade aos nossos estudos aí a respeito de listas, né? Então hoje nós vamos começar a trabalhar com pilhas, né? É muito interessante que antes de iniciar essa parte aqui de pilhas, né? Quem eventualmente ainda não viu a nossa aula anterior a respeito de listas, né? Dê uma olhada naquele conteúdo que foi disponibilizado a respeito de listas, estude direitinho aquele conteúdo, né? Resolva as atividades que foram propostas lá, tá? É bem interessante porque aquilo lá é a base para ver essa parte aqui de pilhas, tá ok? Então, quem não viu ainda, dê uma pausa aqui no vídeo, vá lá no Siga A, veja aquele material, depois retome aqui, tá ok? Então, como nós já começamos a falar no nosso encontro passado, né? Essa parte de pilhas e filas ali, né? Elas são estruturas de dados onde os comportamentos, né? Principalmente de inclusão e exclusão de elementos e de acesso aos elementos que estão contidos dentro dessa minha lista, eles são muito bem definidos e são muito claros. Tem uma forma de operação muito clara e muito bem definida. É isso que dá a classificação e que dá origem a essas estruturas, certo? E elas são muito intuitivas, tá? Muito próximas ao que os próprios nomes delas dizem, tá? Então vejamos aqui o nosso primeiro tipo que nós vamos estudar hoje, né? As pilhas, né? Então as pilhas, elas são realmente análogas ao que é uma pilha de pratos, por exemplo, né? Imagine lá um restaurante com uma pilha de pratos, né? Se nós for lá e quiser colocar mais um prato nessa pilha de pratos, né? Onde é que nós vamos colocar? Onde é que é o lugar mais intuitivo para se colocar um novo prato quando nós vamos inserir um novo prato nessa pilha? É no topo, é em cima da pilha, né? Você não vai colocar um novo prato no meio da pilha nem embaixo da pilha, porque é ruim para você erguer tudo aquilo e colocar um novo elemento, né? Da mesma forma que se você quiser tirar um elemento daquela pilha, né? O local mais óbvio para você fazer essa operação de remoção é do topo, né? Então, as pilhas são estruturas de dados que estão organizados dessa forma, onde tanto as operações de inclusão de elementos quanto exclusão de elementos são feitas no topo, de forma análoga ao que é feito com uma pilha de pratos, né? Só que nós vamos fazer isso com dados, com informações. Então, nosso objetivo vai ser manipular informações de tal forma que essas operações de inclusão e exclusão sejam sempre feitas no mesmo lugar, no caso, no topo da pilha. Tá? Então, sempre que nós tivermos uma estrutura de dados que a operação, essas operações vão ser no topo, ou sempre que nós precisar que isso seja feito no topo, nós vamos ter uma pilha. Tá? Exemplos de situações onde é que nós vamos precisar isso ou onde nós usamos isso corriqueiramente, né? Em compiladores, por exemplo, né, na chamada de eventos, né, em funções recursivas, por exemplo. Nos mecanismos de fazer e desfazer, por exemplo, dos editores de texto, é utilizada uma pilha de operações, né? Na navegação web, né, nos browsers, né, quando tu clica lá no botãozinho de voltar e avançar lá do navegador web, na verdade ele tem uma pilha lá de endereços web por onde tu passou e tu consegue navegar nessa pilha. Então tu vai navegando por esses elementos, removendo ou adicionando elementos nessa pilha, né? Aí da matemática, por exemplo, nós temos a notação polonesa, que é uma outra forma de escrever expressões matemáticas. Quem tiver curiosidade pode botar lá no Google depois notação polonesa para ver como é que é da matemática lá. E outras situações quaisquer aí que o nosso programa precisar controlar ou organizar as informações de tal modo que as operações de inclusão e exclusão sejam feitas sempre no mesmo lugar, no mesmo lado do conjunto de dados, nós vamos ter uma pilha. É isso que caracteriza a pilha. Tá? Operações básicas, né? Com pilhas. Então, nós temos essas três operações básicas aqui, né? Que é o push, o pop e o top. Né? O push seria a operação de empilhar ou de inserir um novo elemento no topo. O pop é como é que nós chamamos a operação de retirar ou de remover um elemento do topo.
E o top seria justamente observar qual é o elemento que está no topo de uma lista. Tá? Quanto à implementação, como é que nós podemos implementar uma pilha, né? Tem dois modos principais assim que nós podemos implementar. Nós podemos fazer uma implementação estática ou dinâmica, né? Na implementação estática, ela é baseada em vetores e ITADs, né? Tipos abstratos de dados, que é o que nós vimos na aula passada, ou só vetores também, né? De forma corriqueira, com tipos primitivos de dados. Ou ela pode ser implementada de forma dinâmica, usando listas encadeadas, que nós não vimos ainda. Então, esse conteúdo de pilhas nós vamos retomar depois, né? Para ver como é que nós vamos implementar elas ainda de forma dinâmica, tá? Então, vamos começar agora vendo a implementação de forma estática utilizando vetores como base, tá ok? Então, como é que nós vamos fazer para representar a nossa pilha, né? Nós vamos ter um vetor, aqui eu desenhei aqui um vetorzinho para nós, né? Imaginem que nós queremos, por exemplo, empilhar dados, podem ser dados de quaisquer tipos, né? Pode ser um tipo primitivo de dado, poderia ser um vetor de um TAD, de um tipo abstrato de dado, né? Nesse caso aqui, para fins de exemplificar aqui, vamos imaginar que nós queremos fazer uma pilha de letras. Só fazer uma pilha de letras, só para entender o mecanismo de funcionamento aqui da pilha, como é que ela funciona, tá? Então, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um vetor, certo? Que no caso é esse vetorzinho aqui, onde dentro dele nós vamos armazenar o que nós queremos empilhar, tá? E nós vamos precisar de uma variável auxiliar de topo, certo? Ou seja, que vai me dizer quantos elementos eu já tenho dentro dessa minha pilha. Tá? Essa variável auxiliar de topo é que vai controlar isso aí. Então, no começo, quando eu vou começar minha pilha, que ela vai estar vazia, o topo, né, a variável topo auxiliar aqui vai estar valendo -1, né? E dentro do vetor eu não tenho nada, ele está completamente vazio. Então, o topo vale -1 e o vetor está vazio. Quando nós for empilhar o primeiro elemento, por exemplo, vamos supor que eu quisesse empilhar a letra G, né? Se eu quiser empilhar a letra G, o que eu tenho que fazer? Eu incremento a variável de topo, então ela passa a valer 0, né? Então aqui, ó, botei aqui ó, a variável topo, está apontando aqui para a posição 0 do meu vetor, e nessa posição 0 eu guardo aqui dentro do vetor justamente a informação que eu quero empilhar. Tá? Se eu quisesse fazer uma segunda operação de inclusão, né, o que eu tenho que fazer? Novamente, eu incremento a minha variável auxiliar de topo, e nessa posição da variável auxiliar de topo, eu guardo a informação que eu estou querendo empilhar. Tá? Ah, mas como é que é o código? Ah, o código é muito simples, né? O que eu tenho que fazer? Eu literalmente pego a variável auxiliar aqui, incremento ela em 1, né? E naquela posição, naquele vetor lá, naquela posição eu guardo o valor que eu quero guardar. Eu poderia pegar do teclado, por exemplo, isso aqui podia ser uma subrotina, né? Só que reparem que eu estou colocando isso aqui num if, né? Por que eu estou colocando isso aqui num if? Ó? Se o topo for menor do que o length menos 1, o que faz esse if aqui? Ele verifica se eu já não estou ultrapassando a capacidade máxima do meu vetor. Lembrem aqui, ó, o meu vetor aqui, ó, ele só consegue armazenar, o índice dele, né, só vai até 7, então eu só consigo armazenar 8 elementos aqui dentro desse vetor. Então eu não conseguiria, por exemplo, guardar nessa pilha aqui um nono elemento, por exemplo. E aí, justamente, quem é mais antigo aí do Windows, por exemplo, já deve ter visto aquela mensagem, aquela tela azul famosa do Windows lá de estouro de pilha, né? Então, quando a pilha estoura, né, no sistema operacional, é porque a pilha foi implementada de forma estática com um vetor e ultrapassou a capacidade máxima daquela pilha, né? Então, para evitar de dar estouro de pilha, por exemplo, né? Aqui nós estamos fazendo e estamos tratando, tentando pelo menos tratar esse erro. Não é a melhor forma, né? A melhor forma seria fazer uma implementação dinâmica que nos permitisse aumentar quantas posições nós precisássemos, né? Mais para frente nós vamos ver como é que faz isso. Mas aí é outra forma de implementação, né? Baseada em vetores, né? Mas então, o código em si é relativamente simples, né? Então vamos lá. Se eu quisesse empilhar mais um elemento, o que eu faço? Incremento de novo a variável topo e naquela posição
eu guardo meu novo elemento, ok? Se eu quiser fazer uma operação de pop, né? Se eu quiser remover um elemento agora, o que eu tenho que fazer? Então, eu estava aqui, ó. Eu estava até a posição 2 com a letra T, né? Então, se eu fizer uma operação de pop agora, se eu remover um elemento, o que vai acontecer? Eu vou remover aquela letra, a letra T, que estava aqui na posição 2, né? Então, eu diminuo o valor da minha variável topo, então eu faço lá topo igual a topo menos 1, né? E retorno, por exemplo, se for uma subrotina que está fazendo isso, essa operação de pop aqui, eu retorno o valor que foi removido. No caso aqui, o que foi removido foi a letra T. Né? Então eu informo que o valor removido foi a letra T. Normalmente me interessa o valor que está aqui no topo. Né? Então eu devolvo esse valor aqui para quem chamou essa subrotina, por exemplo. Tá? Então a implementação assim com um vetor não tem grande mistério, assim, é só o mecanismo de funcionamento que é bem característico. Né? Ou seja, todas as operações de inclusão e exclusão acontecem no topo. Então, nós vamos precisar sempre dessa nossa variável topo e sempre estar manipulando isso no topo. Né? E cuidar, claro, para não estourar aqui a capacidade máxima do vetor. É isso. A implementação de forma estática é isso. Né? O que daria para fazer mais além disso? Daria para utilizar os TADs, né? Que é aquele conteúdo que nós vimos na aula passada. Então, só que o que acontece com o TAD? A única coisa que muda é a declaração do vetor, é a manipulação do vetor. Aqui, né, ao invés de ser um vetor de char, por exemplo, vai ser um vetor do TAD. Mas eu vou continuar tendo a variável auxiliar aqui do mesmo jeito, vou continuar incrementando ela em 1, diminuindo ela em 1, do mesmo jeito. Tá? A única coisa é que ao invés de armazenar uma letra aqui dentro, ou uma única informação aqui dentro do vetor, eu consigo armazenar um conjunto de informações para cada um dos elementos que eu vou estar manipulando aqui de cada vez. Né? Isso que muda com o TAD. E aí a forma de implementação é a mesma, né? Não muda. A ideia por trás é a mesma, trabalha com vetor do mesmo jeito. Tal. E quem quiser mais exemplos de como fazer essa implementação, pode pegar o material da aula passada, né? Onde nós vimos lá a introdução aos TADs. Lá está bem explicadinho, eu mostrei exemplos de código, tudo como é que faz, né? Aqui é aquela parte de remoção que eu já mostrei, né? E aí já é isso, né, gente? Já vamos para a parte de exercícios. Né? Então eu vou deixar aqui alguns exercícios, na verdade, dois exercíciozinhos, bem simples, na verdade baseados justamente nisso que nós vimos aqui, para vocês fazer, tá? Então o primeiro exercício, né, para fazer em Java, com NetBeans, que são as ferramentas que nós estamos utilizando, né? Implementar uma pilha de nomes, certo? Com vetor de strings. Então, da mesma forma como nós vimos ali, um tipo primitivo, da forma simples, tranquilinha de se fazer, né? Apresente ao usuário e torne funcional o seguinte menu. Empilhar um nome, né? Um nome. Ele vai empilhar um nome de cada vez. Sempre que ele selecionar a opção 1, ele empilha um nome na minha pilha, né? Opção 2, mostrar o elemento no topo, né, dessa pilha. Opção 3, desempilhar um nome. Opção 4, sair. São aquelas três operações básicas que nós vimos lá com as pilhas, né? Operação de pop, push, deixa eu voltar lá. Essas três operações aqui, né? Operação de push, top, pop e top. Né? Implementar essas três operaçõezinhas ali. É muito tranquilo, né, gente? É só montar um lacinho de repetição, ler qual é a opção que o usuário quer, e aí em cada uma dessas opções aqui você implementa o código correspondente a isso aqui. Trabalha com vetores, que é o que vocês já viram lá em algoritmos, né? Também já revisamos aqui, já tem material de revisão aqui de vetores, de TAD, então acho que está bem tranquilo de resolver esse aqui, ok? E o exercício 2 é idêntico, né, ao exercício anterior, só que nesse daqui eu quero que o vetor seja de TAD, de tipo abstrato de dado, né? Então a ideia aqui é guardar o CPF e o nome de uma pessoa, né? Só para a gente poder justificar o TAD, né? Mas poderia ter mais campos aqui para guardar da pessoa, mas também não precisa ter tantos assim, porque senão fica ruim de ficar digitando tanta informação ali só para testar o programa, né? Mas o que eu quero? Fazer o mesmo programa, só que com TAD, para vocês verem que ele fica muito parecido do que foi feito com o tipo primitivo.
né? Então, para fazer isso aqui, o que tem que fazer? Tem que definir o TAD e depois redeclarar aquele um vetor, você só vai ter um vetor, né? Aquele um vetor lá para ele ser do tipo TAD, não string, né? E continua trabalhando com a variável topo do mesmo jeito, não muda, né? Se o teu programa anterior estava funcionando, né? Esse exercício 2 aqui vai ser muito fácil de ser implementado. Tá bom? Se surgir qualquer dúvida, pessoal, entre em contato comigo, tá? Manda um e-mail para mim com o código que vocês conseguiram desenvolver. E qualquer dúvida aí, tentem sanar comigo por e-mail. Ok, pessoal? Um forte abraço, até mais. Tchau, tchau.